Vamos iniciar então o nosso estudo dos ciclos biogeoquímicos. Se você não viu o vídeo, da introdução dos ciclos biogeoquímicos, eu recomendo que você pare esse vídeo e vai lá ver e vai entender a dinâmica e a importância de estudar esses ciclos. Vamos então para o ciclo da água, que provavelmente é o ciclo que vocês conhecem, que vocês já ouviram falar, já estudaram no ensino fundamental. Bom, vamos revisar aqui para quem não sabe, ou para quem sabe e esqueceu, a água. A água é uma molécula, Se ela é uma molécula, ela é formada de átomos. Na verdade, aqui eu tenho 3 átomos. A molécula de água é formada de 3 átomos, sendo 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, por isso que chama H2O, um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, formando a molécula de água. Nossa, Ana, vou ter que estudar de novo o ciclo da água. Por que a gente estuda tanto o ciclo da água? Por que a gente vê tanto, Qual que é a importância da água? Bom, a gente viu lá na introdução à biologia que uma das características dos seres vivos é a necessidade de água. Então, nenhum ser vivo vive sem água. Se nenhum ser vivo vive sem água, entender o ciclo da água é importantíssimo para a manutenção da nossa própria espécie, E isso está atrelado, olha aqui, 70% mais ou menos do nosso corpo é formado de água. Nos vegetais, como a melancia, essa porcentagem de água chega a ser de 90%, Além do que, a água é importantíssima, por exemplo, para a agricultura, Muitas culturas, muitos alimentos, nossos, eles só são possíveis graças aí à irrigação da água. Então, se não tiver água lá para irrigar a nossa plantação, não vai ter o alimento para a gente comer. Então, vejam como que é importante a gente entender e preservar a água. E vocês também já devem ter visto, Se não viu, vai ver agora, que a água basicamente está em 3 estados. O sólido, em que as moléculas de água elas estão mais juntinhas, mais unidas, O líquido, que elas estão mais folgadinhas entre si, e o gasoso, que ela tá as moléculas estão mais afastadas entre si. Então, o que determina o estado sólido, líquido e gasoso é se essas moléculas de água elas estão muito apertadinhas, sólido, ou se elas estão bem espaçadas, que é o gasoso. Claro que eu estou falando aqui de uma forma muito simples e que vocês vão ver esses estados físicos, lá na química, ok? Mas é importante que vocês entendam que a água, ela está aqui nesse momento, está aí na sua casa na forma, por exemplo, de vapor, que é o gasoso, que as moléculas estão tão afastadas entre si que você não consegue enxergar, ok? Muito bem, então agora vamos ver ou rever, para quem já viu, o ciclo da água. Presta muita atenção, coloquei em números, para facilitar. O número 1 aqui é a evaporação. O que é a evaporação? A evaporação é quando a água, aqui no seu estado líquido, ela vai evaporar e passar para o seu estado gasoso, Então, a evaporação dos oceanos, dos lagos, dos rios, a água, o sol aquece, essa água, e essa água passa do líquido para o gasoso. Acontece que os seres vivos, como um todo, eles também perdem água. A gente não tem o suor? O que é o suor? A gente está perdendo, parte do nosso suor é água. Então, quando é o ser vivo que perde água, a gente não fala evaporação, a gente fala transpiração. Tá vendo que a setinha da transpiração estão nas plantas. As plantas aqui representam os seres vivos. As plantas transpiram, a gente transpira, todo ser vivo perde água para o meio. Então, a água está na gente e ela vai, então, vai transpirar, vai evaporar essa água. Por isso que a diferença do nome evaporação e transpiração. Esse vapor, ele vai subir, vai ficar mais frio e ele vai começando novamente
a virar líquido. Então, é a formação das nuvens, que é a condensação. Então, a condensação é a passagem do estado gasoso para o líquido, né? Então, a gente estava vendo do líquido para o gasoso, ok? E agora a gente está vendo do gasoso para o líquido. As nuvens vão unindo as moléculas de água, se tornam pesadas e acontece o quarto, que é a precipitação, que é a chuva. A chuva, ela pode seguir vários caminhos, né? Ela pode, por exemplo, escorrer, que é o número 5, escorrer pelo solo, ela pode cair no próprio rio, no próprio lago, no próprio oceano, né? E aí ela vai alimentando todos os rios, oceanos e lagos que já perderam as moléculas de água, né, para evaporação. Mas parte dessa chuva também pode infiltrar no solo e lá para baixo alimentar uma parte que a gente chama de lençóis freáticos, né? Que são as águas subterrâneas, as águas que ficam lá embaixo do nosso solo que não dá para ver aqui, ok? E aí, então, esse lençol freático, ele pode submergir em algum ponto e virar e alimentar rios, oceanos e assim por diante. Então, vejam, gente, que a água, ela é um ciclo. Uma hora ela está no oceano, outra hora ela está na nuvem, outra hora ela está dentro de nós, né? Então, eu costumo falar que a água que o dinossauro bebeu, a gente provavelmente já bebeu também, porque a água é um ciclo. E aqui, olha, duas figurinhas para vocês estudarem, né, sobre o ciclo da água. Observem que nessa figurinha da esquerda, eu tenho pequeno ciclo e grande ciclo. Eu chamo de pequeno ciclo quando eu faço a ciclagem da água sem considerar os seres vivos, né? Somente os oceanos, os rios e os lagos. Eu chamo de grande ciclo quando eu considero também os seres vivos dentro do ciclo da água, ok? E aqui, ó, os nomezinhos para vocês, né? Evaporação, condensação, transpiração, precipitação e assim por diante. E aí, né? Nós vimos que a água é um ciclo, né? Ela é cíclica. Ela vai andando aí no ecossistema. Mas é muito comum nós termos propagandas, né? E até, com certeza, vocês já viram isso na escola de vocês, né? Sobre a importância de não desperdiçar a água, porque a água vai faltar, né? Então, olha essa propaganda aqui da Prefeitura de Viçosa, que eu peguei da internet. Economize água. Se desperdiçar, vai faltar. Então, se a gente ficar usando muita água, a água vai acabar? Será que a água vai acabar? A gente vê na próxima videoaula.